Periferia, periferia. Periferia não fere mais. Peri não causa mais azia na burguesia quando essa ouve racionais. Quando essa mente ainda mais ao dizer que todos os conflitos raciais, classiais, sociais foram deixados lá para trás, no século que nem me viu, no séquito que diz que o Brasil é o país do futuro. Mas eu pergunto, qual futuro? Que fruto sobrou para o futuro? Estará caído podre quando podia ter sido colhido maduro? Então, meu nome é Rodrigo Ciríaco, tenho 36 anos, sou educador de formação, escritor por opção e sou da Zona Leste de Ermelino Matarazzo. Trabalho com literatura, saraus, mediação de leitura, formação de leitores no geral. A literatura marginal ela tem um pouco disso, de ser provocativa, já começar pelo nome. Até porque marginal, as pessoas associam o marginal ao bandido, ao ladrão, mas marginal é quem está à margem, né? Então, a margem social, a margem política, a margem econômica não significa necessariamente a margem da lei, né? São várias margens que as pessoas que estão nas periferias ou nas favelas, elas acabam experimentando. Então eu acho que o grande lance da literatura marginal é trazer essa provocação. E as pessoas elas enxergam é a literatura de bandido ou uma literatura que vai influenciar, faz uma apologia a crime, só quem fica na superfície, quem não mergulha nos trabalhos, quem não mergulha nas obras. Porque quem vai além da capa do livro e mergulha nas histórias das personagens, nas poesias, vai estar se colocando frente a um cotidiano muito rico, que não fala só de violência, não fala só de crime, fala da nossa vida dentro de um contexto mais amplo e completo também. Então, ser professor foi uma opção política, ideológica, pedagógica. Quando eu prestei o concurso, quando fui para a faculdade fazer o curso de História, eu já sabia que eu queria me formar professor. E eu queria ser professor de uma escola pública, preferencialmente na Quebrada. Trabalhar com literatura na escola foi uma coisa automática, porque um ano antes eu conheci o movimento de saraus. E o movimento de saraus foi uma coisa que me encantou muito, porque eu sempre gostei de trabalhar com arte. E aí o meu desafio foi, será que eu consigo, isso que acontece em bares, isso que acontece na rua, será que é possível fazer dentro da escola? E era uma ideia meio maluca, eu falo, porque hoje em dia a gente vê vários saraus, slams acontecendo nas escolas. Só que eu falo que quando eu cheguei era tudo mato. Eu tive que aprender fazendo. Então foi muito bacana também, mas eu dei muita cabeçada, muito murro em ponta de faca. Tive muitas resistências dentro da escola, como assim sarau, o que é isso, como que vai trabalhar? O que é literatura marginal periférica? É literatura de bandido, só tem palavrão, só tem violência. Então, eram muitas portas, barreiras fechadas que algumas a gente abriu, outras a gente meteu o pé mesmo. Então vamos lá, novinho, novinha, bota a mão na cabeça e chão, 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 chão! Ninguém se mexe se não é tiro. Um tiro no outro é um homicídio. E matar a cultura é o quê? Suicídio. Os Mesquiteiros é um projeto de incentivo à leitura, de desenvolvimento da produção escrita, literária, de formação de novos leitores. Ele é a extensão de um projeto que eu comecei desenvolvendo na escola com saraus e promovendo encontros literários. Essa ideia de levar a literatura marginal periférica para dentro da escola. Durante 3 anos eu fiz esse trabalho de uma forma muito solitária, sem apoio de muitos colegas professores da gestão. E teve um determinado momento que eu estava pensando até em parar, porque eu não estava dando conta sozinho. Era muita coisa para fazer, muitas questões a se pensar. E aí, isso foi em 2008, tinha uma galera que participava dos encontros que eu acabava promovendo na Escola de Literatura. Essa galera escreveu uma peça de teatro, ensaiou a peça. E quando no final eu estava precisando só amarrar, eles, Rodrigo, me dá uma força. E eu falei, poxa, eu estou procurando os parceiros no lugar errado. Estou procurando ajuda nos professores,
estou buscando ajuda na gestão e eu tenho os parceiros aqui na minha cara, são os estudantes. E foi aí que surgiu, foi em 2009. Inicialmente a gente teve essa pegada mais ligada ao teatro, a gente fez algumas peças a partir de textos literários. Em 2010 a gente se inscreveu no programa Vai e a gente foi um dos coletivos contemplados. E isso foi muito importante porque a gente conseguiu uma estrutura mínima para desenvolver os trabalhos do grupo. Caixas de som, processador de áudio, microfone. E aí o trabalho que era do sarau e encontros que aconteceu na escola em sala de aula, a gente ampliou para a escola. Né? Todo último sábado de cada mês a gente se encontrava para fazer uso daquele equipamento público que está dentro de uma área que, no contexto geral, não tem nenhuma casa de cultura, não tem centro cultural, não tem um museu, não tem um cinema. Culturalmente falando, é raso, não tem praticamente nada. Só que a gente tem os equipamentos que são as escolas, que tem toda uma estrutura para receber essas atividades culturais e nos finais de semana muitas vezes ficam ansiosos. Então a ideia dos Mesquiteiros também foi transformar a escola em um espaço cultural, em um centro cultural, mesmo que seja nos finais de semana. Né? E aí o trabalho ele acabou se estendendo, a gente, a partir das produções das oficinas, a gente escreveu alguns textos, criamos um selo literário, publicamos um livro, depois a gente fez um concurso literário, publicamos outra antologia. Hoje em dia o trabalho dos Mesquiteiros tem várias frentes. Vem do pó, vem do pó, vem do pó, Ezia. Vem do pó, vem do pó, vem do pó, Ezia. Tem papel de 10, papel de 15 e papel de 20. Com dedicatória dos autores ainda vivos. Tá. A ideia da biqueira literária primeiro surgiu a partir de uma provocação também. Porque eu sempre botei os livros na mochila e saí para alguns lugares para fazer vendas, para conseguir aí material. Em 2012 eu estava na Flip, a Festa Literária de Paraty, vendendo, mangueando os livros na rua. E aí eu falava, vendo pó, Ezia, tem papel de 10, porque o Vendo Pó sempre foi um chamariz, né? É uma isca que a gente lançava, é aquele se vira nos 30. Você vai abordar uma pessoa na rua para vender livro no Brasil, você tem que ter alguma coisa que... chama atenção. E aí, nesse ano tava o Renan Inquérito, tava a galera do Mundo em Foco, e a gente tava vendendo, mangueando os livros lá, e chegou um policial paisana e... O que é esse tá vendo pó aí? Falou, a gente tá vendendo um livro, meu. Mas fica aí gritando papel de 10, papel de 15. Falei, meu, é livro, é poesia. Né? Mas aí juntou o policial paisana, juntou alguns seguranças, fez aquela roda e os caras fizeram a pressão que não podia vender livro porque a gente tava vendendo pó, poesia. E daí eu vi o quanto essa brincadeira era provocativa, polêmica. Eu falei, eu vou fazer um poema, então. Porque até então era uma estratégia de venda. Aí eu escrevi um poema, o Biqueira Literária, que depois vai dar origem ao meu terceiro trabalho, que é esse livro, o Vendo Pó, Ezia, né? E o Biqueira Literária, ele é o título do Vendo Pó, né? Que a biqueira são os pontos de tráfico, pontos clandestinos de tráfico de drogas, e aí a Biqueira Literária é essa ideia. Como a gente tem esse problema da escassez de livrarias no Brasil, então uma banca de livros apenas com livros de autores da cena independente, marginal periférica, literatura negra, e que a gente pudesse circular em diferentes lugares, diferentes espaços, chapando as pessoas de literatura e de pó, Ezia principalmente. Né? Esse projeto ele tem já 3 anos e além disso, a Biqueira Literária hoje também é uma produtora que eu abri, com o objetivo de fortalecer, de ajudar alguns grupos da periferia que volta e meia são convidados para participar de alguns eventos mais profissionais, como o Sesc, Itaú Cultural, mesmo a Prefeitura de São Paulo. Muitas vezes tem uma dificuldade na prestação desse serviço, conseguir certidões, documentação, entre outras coisas, e aí a Biqueira a gente entra como um representante desses grupos. Né? Então a gente tem essas 2 linhas de atuação, uma da banca de livros, de distribuição de livros da cena independente, outra de produtora cultural, de grupos da periferia também.
Eu entendo que a literatura, a poesia, elas são muito importantes na nossa formação cultural, na nossa formação intelectual, psíquica. Assim como todas as linguagens artísticas, né? Se você tem contato com o cinema, o teatro, a música. Eu acho que a literatura, a poesia ainda mais, porque ela nos traz a questão da leitura, do desenvolvimento da escrita, da ampliação do seu vocabulário, da ampliação das suas ideias, né? Tem até uma brincadeira que às vezes eu faço, ainda não inventaram um microchip que a gente pode fazer um upgrade das nossas ideias, da nossa mentalidade. Uma das principais formas de fazer esse upgrade é lendo, é através da leitura, é através do estudo, da dedicação. Periferia, periferia, periferia não fere mais, peri não causa mais azia na burguesia quando essa ouve racionais. Quando essa mente ainda mais ao dizer que todos os conflitos raciais, classiais, sociais foram deixados lá para trás, no século que nem me viu, no séquito que diz que o Brasil é o país do futuro. Mas eu pergunto, qual futuro? Que fruto sobrou para o futuro? Estará caído podre quando podia ter sido colhido maduro? Qual o furto feito no palácio de um prédio nada escuro? Quem roubou o meu passado? Quem ainda nega o meu presente? Alguém aí sente quem hoje denuncia essa gente? Periferia, periferia. Peri fedia, dizem, não fede mais nem cheira. Hoje queima pedra, craque, na beira do viaduto do chá, enquanto os herdeiros dos barões do café continuam a se banhar nas margens do rio Tietê. Pô, será que você não vê que eles se mudaram para Pinheiros e gastaram muita construção para justificar o dinheiro de uma ponte estaiada que, para mim, na boa, não serve para nada, a não ser expor o poder do capital, esse animal que não sabe olhar para periferia, periferia, perimetria disputada, palmo a palmo, tapa a tapas, tiros de borracha, a dispersar a multidão que ocupou a rua, queimou pneus, ofuscou a lua contra a reintegração de posse, e vem os cão sem vacina em posse da raiva, e vem os cão para promover mais uma chacina em posse da carta do juiz que nos diz que não se pode morar ali, que não se pode viver aqui na periferia. Periferia e fere os meus sentimentos. Quando é que peri vai crescer e se deixar este tormento? Quando é que a periferia vai se tornar o centro, não apenas da atenção policial? Quando é que a gente vai deixar as páginas do caderno social? Quando é que a gente vai ser reconhecido pelo nosso valor cultural, pelo nosso valor ancestral, pelo nosso valor sentimental? Eu digo peri. Quem sabe pode ser hoje aqui, ou ali, ou lá, na periferia. O estudo é o escudo.